Fala pessoal, estamos chegando com análise e opinião de Santos 0, Cruzeiro 3, rodada de número 23 da Série A 2023. É um monte de três e para fechar, 3 pontos para o Cruzeiro na tabela, muito importantes. A gente vai falar um pouco mais, antes de mais nada, só dizer que o canal do Valuzeiro é apoiado por KTO Brasil, onde a diversão acontece. Você que ainda não é cadastrado na KTO, utilizando o cupom VALU no seu primeiro depósito limitado até R$ 100, a KTO te dá 20% em free bet. Para você que é maior de 18 anos, se divertir com responsabilidade. Então vá lá na KTO e conheça onde vive a diversão. O canal do Valuzeiro também que é apoiado pela Mapa do Carro, precisando de vender o seu veículo com segurança em até 60 minutos. A Mapa do Carro tem profissionais, a equipe comandada pelo Matheus, grande Matheus, um abraço, vai lhe dar o melhor atendimento e também a garantia do dinheiro na sua conta. Pessoal, então vamos começar a falar desta vitória importantíssima do Cruzeiro ontem na Vila Belmiro contra o Santos, 3-0, o Cruzeiro vencendo esse jogo, os gols marcados pelo Matheus Jussa de cabeça em um escanteio cobrado pelo Lucas Silva, um gol marcado pelo Bruno Rodrigues em um belo contra-ataque do Cruzeiro, um grande passe do Nicão e um gol do Nicão, um golaço do Nicão, na verdade, lembrando o Nicão dos seus melhores dias no Atlético Paranaense. Cruzeiro vencendo por 3-0, voltando a vencer depois de 8 partidas em que isso não acontecia no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro havia vencido há mais de 2 meses. A última vitória do Cruzeiro tinha sido num distante 8 de julho, em cima do Vasco da Gama, na rodada de número 14. Então, o Cruzeiro passou mais da metade, a segunda metade de julho sem vencer, todo mês de agosto sem vencer, e agora vence o Santos na metade do mês de setembro. A estreia do técnico Zé Ricardo, que entrou ontem com o time com a seguinte formação: Rafael Cabral, William, Neres, Castan e Marlon, Jussa, Lucas Silva, Matheus Vital, Wesley, Arthur Gomes e Gilberto voltou a reaparecer como titular, ele que havia iniciado como titular pela última vez naquela partida contra o Botafogo em Belo Horizonte. Uma formação que os nomes não são estranhos para o torcedor, mas o Zé Ricardo tentou fazer algo um pouco diferente no primeiro tempo, sem mudar demais, mas ele colocou o Cruzeiro, pelo menos da maneira que eu vi, em um 4-4-2, aí bem tradicional mesmo. Com isso, ele colocava o Jussa e o Lucas Silva em uma mesma linha de volantes, claro, o Lucas mais à direita e o Matheus Jussa mais à esquerda, por ser canhoto. Do lado esquerdo ele colocava o Arthur Gomes, do lado direito o Wesley, e na frente o Gilberto e o Vital. O Vital jogou bastante solto no primeiro tempo, ali ao lado do Gilberto, podendo circular à vontade. E o Cruzeiro, quando ia se defender, baixava bastante essas duas linhas de 4, com o Lucas Silva, repito, mais centralizado à direita, e o Jussa mais centralizado à esquerda, e o Wesley e o Arthur Gomes acompanhando bastante, não só os laterais do Santos, mas também auxiliando a defensiva do Cruzeiro na contenção do Lucas Braga, que tem muita velocidade, atacante do Santos pela direita, e na contenção do Mendonça pela esquerda. Então era esse o trabalho dos homens de lado. O Cruzeiro desperdiça uma oportunidade no escanteio, até que, na minha opinião, aconteceu uma penalidade não marcada em cima do Leandro Castan, mas a gente tem visto como que o VAR tem atuado e como tem errado o VAR neste ano de 2023 em decisões pró-Cruzeiro. Pró-Cruzeiro, não no sentido de que o Cruzeiro devesse ser beneficiado, mas em situações em que algo que aconteceu deveria ter sido checado
avaliado e marcado. É simples, a gente não está falando de beneficiar, a gente está falando de lances onde aconteceram faltas ou aconteceram situações de serem checadas e simplesmente não são checadas. Enfim, mas o Cruzeiro consegue chegar ao seu gol com a bola parada, com o Matheus Jussa subindo de cabeça. Eu acho até que ela chega a ter um leve desvio no zagueiro do Santos, mas é claro, o gol é do Matheus Jussa e uma cobrança de escanteio muito bem feita pelo Lucas Silva. Acho que o Cruzeiro faz um primeiro tempo ok, os jogadores evidentemente tentando se adaptar a essa maneira, a esse comportamento que o Zé Ricardo... E um detalhe importante, eu disse do momento do Cruzeiro sem a bola, como o Cruzeiro se defendia, com a bola, uma construção um tanto diferente do que aconteceu em toda a temporada 2023 até aqui. O Marlon, ele ontem foi um lateral, até no segundo tempo ele se solta mais um pouco, mas aí tem uma razão também, por conta que o Zé Ricardo coloca o Cruzeiro de uma maneira como o Pepa colocava durante toda essa temporada. Mas no primeiro tempo, o Marlon é um jogador mais contido, inclusive que auxilia na construção de bola. A saída ontem, muitas vezes, foi feita no primeiro tempo da seguinte maneira: o Marlon bem aberto na esquerda, o Leandro Castan centralizava e o Neres abria bastante pelo lado direito. Então, muitas vezes, e o William se mandava bastante do lado direito, tentando ali uma proximidade com Wesley, e do outro lado ficava mais o Arthur Gomes. E aí, como o Vital estava mais ao lado do Gilberto, mais à frente, mas o Vital ele tinha essa liberdade e essa falta de necessidade de ter que marcar como quando ele está posicionado, por exemplo, no meio-campo. Então, o Vital, muitas vezes, ele vinha ao lado do Arthur Gomes e o Marlon, ele avançava, especialmente no primeiro tempo, tá, pessoal? Ele avançava, ele chegava no campo do adversário, mas ali até a metade da intermediária de ataque. Ele não era aquele Marlon que passava como a gente vê e viu nos meses anteriores, pelo menos no primeiro tempo, esse comportamento mais de construção do Marlon e de suporte, talvez até mais de equilíbrio, digamos assim, dos laterais, porque nos últimos meses a gente sempre via muito o Cruzeiro passando com os dois laterais. Ontem esse equilíbrio, especialmente no primeiro tempo, acabou acontecendo mais, de o Marlon passando menos e o William se atirando mais. Até em alguns momentos o William, isso aí é uma característica dele, o William, ao invés de vir aberto pelo lado direito, ele vem mais centralizado, ele vem mais por dentro, e o Wesley sim acaba abrindo o corredor para ele poder ter um pouco mais de espaço para construir por dentro. Isso aconteceu algumas vezes na noite de ontem. Bom, no segundo tempo, o Zé Ricardo, aí ele abre mão desta postura e coloca o Cruzeiro ali sem a bola em um 4-1-4-1. Aí muito habitual para os jogadores, porque nos últimos 5 meses, nos 5 meses do trabalho do Pepa, o Cruzeiro trabalhou muito dessa forma, a linha de 4, o Jussa na frente. Aí o Wesley continuou do lado direito, o Lucas Silva mais por dentro, o Vital dando um passo atrás, fechando mais por dentro no meio campo à esquerda, e o Arthur Gomes e lá na frente o Gilberto. Logo aos 13 minutos, o Zé Ricardo já faz a alteração, coloca o Bruno Rodrigues, depois ele acaba por substituir o Arthur Gomes, passa o Wesley para o lado esquerdo, e todos sabem, o Wesley é um jogador que foi contratado do Palmeiras exatamente pelo que ele faz do lado esquerdo, e ele pôde jogar do lado esquerdo com essa formatação, e o Nicão do lado direito. Pois é, o Nicão já entra, a primeira bola que ele... o Felipe Machado acaba entrando no jogo também. Felipe Machado que substituiu o Arthur. O Arthur entra no lugar
do Felipe Machado, na verdade. O Bruno Rodrigues entra no lugar do Gilberto e o Nicão entra no lugar do Vital. Perfeito. E o Nicão, na primeira bola que pega, já deixa o Machado muito à vontade dentro da área. Ele não consegue. Ele finaliza na direção do gol, mas obviamente é um gol perdido para mim, né? Do ponto em que ele estava muito à vontade para poder finalizar. Mas depois o Nicão acaba fazendo um outro grande passe para o Bruno Rodrigues, que não desperdiça na cara do gol. O Bruno Rodrigues, que muito tempo sem balançar as redes, não balançava as redes desde o jogo contra o Bahia neste Campeonato Brasileiro. E por último, o Nicão fazendo um grande gol. Fim de papo, Cruzeiro 3-0. Cruzeiro chegou a 29 pontos, assumiu a 10ª colocação. Pode ficar ao término desta rodada de número 23 nessa 10ª posição, mas vai depender de um resultado do jogo de hoje, do Cuiabá contra o América. Se o Cuiabá empatar, o Cruzeiro permanece na 10ª colocação, o Cuiabá chegaria aos mesmos 29 pontos, mas o saldo de gols não favorece a equipe do Dourado. Se o Cuiabá, evidentemente, for derrotado pelo América, o Cuiabá fica um ponto a menos, enfim, o Cruzeiro vai fechar, né, essa rodada de número 23 na 10ª colocação. E o mais importante, né, o Cruzeiro, com a vitória de ontem, abriu 8 pontos para o Z4, exatamente para o Santos, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, com 21 pontos. Independente do que aconteça no jogo do Vasco contra o Fluminense, o Vasco tem 17, caso vença o Fluminense, só pode chegar, óbvio, a 20, então isso não vai se alterar. Cruzeiro, como já disse, né, voltou a vencer depois de 8 jogos. Estreia do técnico Zé Ricardo, e ele rezou na cartilha que ele próprio disse quando na sua apresentação na Toca da Raposa 2, que iria tentar resolver situações, mas que não iria tentar mudar as coisas radicalmente. Para mim foi exatamente o que o Zé Ricardo fez ontem no jogo. No primeiro tempo ele até tenta algo diferente taticamente do que vinha sendo feito, mas não é uma mudança que mexeu de uma maneira muito agressiva na estrutura da equipe. No segundo tempo, o Cruzeiro teve dificuldades nos primeiros 7, 10 minutos do segundo tempo. O Santos chegou com perigo, poderia ter até empatado o jogo, mas o técnico Zé Ricardo acabou retornando àquela estrutura de que o Cruzeiro vinha habituado nos últimos meses. Eu acho que um aspecto importante as mexidas rápidas, né? Ele tira o Gilberto logo aos 13 minutos do segundo tempo, coloca o Bruno Rodrigues, também a retirada do Vital e também do Arthur Gomes, e oxigena logo a equipe, e as respostas das substituições acontecem e aconteceram, né? Ontem, quem saiu do banco realmente acabou fazendo a diferença. Casos do Nicão e do Bruno Rodrigues. Cruzeiro agora volta a jogar apenas na próxima quarta-feira, diante do Fluminense, 21h30 no Maracanã. Uma vitória para lá de importante, uma vitória para lá fundamental neste campeonato brasileiro, para aquele objetivo principal do Cruzeiro, pelo menos na minha opinião, que é a permanência na temporada 2024 na elite do futebol brasileiro. Ontem, um confronto direto, o Santos se torna a primeira equipe a qual o Cruzeiro jogou e ganhou 6 pontos. Agora, se preparar, já sabe que não vai ter o Leandro Castan, o Castan, o Luciano Castan, e sempre confundo com o irmão. É melhor sempre chamá-lo só de Castan. O Cruzeiro, ele acabou tomando o 3º cartão amarelo, uma situação aí para o Zé Ricardo trabalhar até o jogo contra o Fluminense. Tem tempo e é isso. Vejamos quem vai por ali, mas ainda se é o Oliveira, o João Marcelo, eu não creio, tá longe ainda, mas eu não creio que ele vá utilizar, por exemplo, o Jussa como um zagueiro pelo lado esquerdo. Lembrando que o Cruzeiro não tem mais o Reinaldo, que foi
liberado, se acertou com o Coritiba. A comissão técnica anterior e o departamento de futebol do Cruzeiro acharam melhor liberar o zagueiro canhoto que o Cruzeiro havia trazido, o Reinaldo. É isso. Um final de semana que vai passar o cruzeirense bem, do Cruzeiro tendo jogado e vencido, né? Porque realmente era um jogo de muita expectativa e muita pressão. Destacar que ontem o Lucas Silva chegou aos 200 jogos com a camisa do Cruzeiro e no segundo tempo eu acho que ele fez uma partida. No primeiro tempo ele fez uma partida ok, como toda a equipe. No segundo tempo eu acho que o Cruzeiro subiu o nível e ele foi um dos jogadores que realmente subiram o nível e considero uma atuação muito boa do Lucas Silva na segunda etapa. Tá falado, pessoal? A gente volta a qualquer momento aqui no canal do Valuzeiro. Um grande abraço, vem comigo, tô contigo. Até a próxima.